29 anos como professora de ensino fundamental, trabalhei em escolas particulares e há 25 anos, 26 anos, eu fiz concurso público e entrei para trabalhar como professora, chama Professor 2 de ensino fundamental na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu comecei aqui como diretora adjunta e 2 anos depois eu herdava o CIEP para dirigir como diretora-geral. É óbvio que quando você começa a dirigir uma escola deste tamanho, né, e numa localidade que há 18 anos atrás era dominada pelo tráfico, era bem complicado. E eu não tinha 30 anos ainda. Fiquei muito temerosa se eu daria conta ou não. Eu costumo dizer que quando eu dou um bom dia agora, eu tenho certeza que esse dia vai ser bom. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. Você não sabe o que você não poder garantir para uma criança que ela vai ter uma aula normal naquele dia. Era muito difícil eu ter que conviver com incerteza. E como gestora, como é que eu não poderia garantir para um aluno que ele ia poder estudar? Eu não podia, eu não tinha esse poder. Infelizmente, para mim, por muitos anos, me foi negado o direito de eu garantir uma educação prazerosa, que muitas vezes a criança tinha que ficar confinada na sala de aula por motivo de sobrevivência. Isso é muito triste. Desculpa que isso ainda mexe muito com a minha cabeça. Eu queria mostrar para vocês também as marcas ainda da nossa época de domínio do tráfico. Nós temos alguns furos nas nossas esquadrias de alumínio, mas isso é passado, tá, gente? Isso é passado. Estamos vivendo novos tempos. Eu tenho por princípio ser uma pessoa, até por ser formada em psicologia, que gosta de ouvir as pessoas. Então, a primeira providência que eu tomei foi buscar parcerias com a comunidade e ouvir o que as pessoas desejavam da escola que eu estava dirigindo. Eu tenho como parceiros hoje muita gente boa. Vou citar alguns exemplos e tentarei não esquecer de ninguém. Um grande parceiro que nós temos é a própria Secretaria Municipal de Saúde. Ali ao fundo, vocês podem ver, nós temos um pedaço da escola que foi doado para a Secretaria Municipal de Saúde construir um posto de saúde da família. Isso já funciona há 10 anos. Só que na gestão do atual prefeito foi firmado um acordo, um projeto do núcleo de saúde na escola. E eu tenho, como eu também teria a oportunidade de mostrar para vocês, uma sala com um técnico de enfermagem que trabalha na escola, é um funcionário da escola durante toda a semana. Querida, pode ficar aí, pode ficar aí. Esse é o nosso núcleo de saúde na escola. Esse é o Renato Barreto, nosso técnico de enfermagem. Esse gráfico representa 1.049 alunos, dos quais passaram aqui pela nossa sala, tá? A maior deles foi cefaleia seguida dor abdominal, dor de dente, e os arranhões, dor de ouvido, as luxações do dia a dia normal. Agora eu quero registrar o seguinte, essa comunidade, como outras que tem por aí, são super carentes. Nem todos estavam com dor de cabeça, porque entrou aqui, né, começou a se distrair ou com um tapete informativo ou com alguma coisa, que isso aqui é um cantinho, um refúgio para eles. Entendeu? Onde eles vêm aqui, às vezes desabafa, às vezes a gente tira dúvida, às vezes um abraço nosso, que é o mais importante, né? Por isso que isso aqui é uma sala de acolhimento. E a dor de cabeça vai embora, a dor abdominal vai embora, a dor de dente vai embora. Uma parceria que nós temos muito grande também é com o próprio governo federal, através do projeto Escola Aberta, que funciona desde 2006. É um projeto com oficinas aos sábados e domingos, oficinas abertas para a comunidade. Oficinas que vêm trazer a oportunidade de lazer e esporte para a comunidade, ou então o oferecimento de geração de trabalho e renda através de artesanato ou de algum outro tipo de oficina que venha proporcionar ou propiciar para os interessados uma futura profissionalização. Outro parceiro muito grande que nós temos atualmente é o SESI. Assim, quando chegou a pacificação, o SESI nos procurou e nos ofereceu uma parceria muito interessante, que é a parceria do reforço escolar.
Eles mandaram para nós 2 profissionais, um de matemática e um de português, para atuar em algumas turmas específicas que estavam com um pouco mais de dificuldade. Também temos a parceria do SESI Esporte, oferecendo um profissional que vem ministrar oficinas de vôlei para os nossos alunos. Isso também é bem bacana, as crianças gostam muito de vôlei. E aí deixou que os nossos profissionais de educação física pudessem trabalhar outros esportes. Ano passado eu peguei 2 crianças de cada turma, mas assim, alunos um pouquinho maiores, de turma de terceiro ano do ciclo até o 5º ano. Então a gente tem alunos diversos, de diversas idades, e eles podem repassar isso para as turmas deles. Isso aqui é o nosso processo para fazer a nossa terra do bar. Aqui a gente coloca folha, terra, restos de comida e serragem. Esse aqui vai virar essa terra adubada. E essa terra a gente usa para plantar, e isso aqui é a nossa espiral de plantação. Aqui é abobona, pimenta, eu acho. Eu penso assim no papel da gente como educador, que é importante. Eu fico até emocionada quando eu falo isso, porque é muito bacana a gente ver os besouros. A gente tem um projeto aqui com o Sangari, e eles criam os besouros, pegam aquelas larvas, tia, olha, tá nascendo, não sei o quê. Então, isso é muito gratificante, eles sentirem que a natureza, que o homem não é o homem e a natureza, não, o homem faz parte da natureza. Todos nós somos. Então, isso daí, pra mim, é muito legal. Gestão empreendedora, para mim, é trazer novas oportunidades, propiciar que as pessoas ousem, que as pessoas tenham coragem de realizar coisas novas. Empreendedorismo, para mim, é trazer o novo, é a novidade, é poder oferecer a oportunidade das pessoas realmente realizarem coisas que antes nem tinham sido pensadas ainda. É a criação, é o novo, é a originalidade. E se tocar de que nós, gestores, é que temos a possibilidade de alavancar a educação no Brasil.